Bora falar sobre manifestação, manifestar sonhos, co-criar a nossa realidade? Eu quero compartilhar com vocês mais uma história de realização de sonhos. Como que mais uma vez eu consegui manifestar algo que eu desejava muito. E olha que esse sonho demorou muito tempo. Demorou 29 anos praticamente para se realizar, cara. Mas, né, realizou. E eu quero compartilhar com vocês. Tô aqui com o Olaf. Ei, Olaf, fala oi pro pessoal. Ei, pessoal. O Olaf vai ficar aqui também. Se você ouvir um barulhinho de é o Olaf, tá? Vai ficar aqui, ó. Quero compartilhar com vocês o dia que eu conheci um ídolo, mais um ídolo. Já contei pra vocês da história do Robson, né? Eu comecei a ser uma torcedora, sabe? Nunca tinha time, nunca tinha tido time, assim, vascaíno, flamenguista, essas coisas assim, não conseguia. Mas aí um dia eu assisti o jogo do Flamengo e Botafogo e o Flamengo ganhou. Mas sim, o Botafogo jogou muito bem, mas o Flamengo ganhou. Eu fiquei com um ranço do Flamengo, peguei um ranço do Flamengo, e aí eu me vi torcendo pro Botafogo. E aí eu comecei a ficar assim, Botafogo e tal, comecei a acompanhar. Aí um dia assistindo no Globo Esporte, Esporte Espetacular, os programas de esporte lá da Globo, lá, não lembro o nome ao certo. Mas aí eu vi um jogador que tinha chegado no Botafogo. Quando eu vi ele, sabe quando o coração dispara assim? Eu falei, cara, quem é esse aqui? Aí eu fui conhecer a história dele. E era o Túlio. O Túlio começou a jogar muito bem no Botafogo, a despontar no Botafogo. E aí, como eu já estava simpatizando com o Botafogo, eu comecei a torcer pelo Botafogo e acompanhar a vida do Túlio, né? A trajetória do Túlio. E aí, mega fã do Túlio, gente. Eu também tenho uma pasta dele, igual tinha do Robson, também tinha, porque nas mudanças pela vida e afora, a minha mãe acabou, né? Porque, tipo, era em 94, galera. 94, então tem chão, entendeu? Tem muito chão aí. Minha mãe acabou, acho que, perdendo no meio das mudanças aí. Não consegui achar a pasta pra provar pra vocês que do mesmo jeito que eu tinha pasta lá do Robson, eu tinha pasta também do Túlio. E aí eu não tinha dinheiro para comprar jornal, eu ia na banca de revista, pedia à dona da banca os jornais que tinham sobrado, que ela não tinha vendido, se eu podia pegar. E aí eu folheava jornal por jornal e recortava tudo que tinha sobre o Túlio, entendeu? Então eu tinha a pastinha com recortes de jornal sobre o Túlio também. Mas eu não conseguia achar. E aí, do mesmo jeito que eu gravava os programas lá do Raul Gil, eu também pegava o rádio e colocava para gravar, porque eu ouvia a Rádio Globo, na Rádio Globo, para ouvir o jogo de futebol. Aí eu gravava a narração dos gols do Túlio. E depois eu ouvia, né, o jogo. E depois de madrugada eles faziam uma resenha do jogo. Não é que nem agora que a gente vai pro YouTube, vai ou paga algum canal particular, né, para poder ficar vendo a resenha, falando do jogo. Naquela época era radinho de pilha, que eu ia e colocava na Rádio Globo, sintonizava e ouvia de madrugada eles comentando sobre o jogo, entendeu? É nesse naipe. E quando não tinha jogo, colocava o rádio para passar a narração do gol do Túlio. É o meu nível de fã, entendeu? Aí eu cheguei a escrever carta, aquelas cartas quilométricas. Então todo mundo que estudava comigo no ensino médio sabia que eu era fã do Túlio, entendeu? Aí até no dia da prova, da tabela periódica, tem o nome Túlio na tabela periódica. E aí caiu na prova. Eu fiz Túlio bem bonito, cheio de coraçãozinho, incrível, sabe? Umas coisas assim. Fã, gente, fã. Aí tá, queria conhecer, queria casar com Túlio. Naquela época eu queria casar, né? Mas assim, o que aconteceu? Passou a fase, né? Passou 94, 95, 96, acabou indo pro Corinthians. Eu não virei corintiana, porque eu já tinha amor pelo Botafogo, tenho amor pelo Botafogo, mas acompanhei ele no Corinthians também, cheguei a ligar pro Parque lá São Jorge, lá liguei lá, paguei horrores no telefone, porque claro, me deixaram lá
E aí eu queria falar com o Túlio. Aí assim, tá, passaram a ligação e ficou. Ficou acho que uns 10 minutos lá e nada do Túlio aparecer, né? Inocente, sabe? Muito inocente naquela época. Devia ter meus 15, 16 anos, tem 14, 15, 16 anos, era nessa faixa aí. Eu era muito fã dele. E aí, vida que segue, né? Passou aquela fase, aí eu meio que coisei também, passou um pouco aquela loucura, fui acabando indo trabalhar e a mente ocupa com outras coisas, né? Passou aquela fase. E aí, só que aquele sentimento de eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero estar perto, ficou gravado aqui no subconsciente, sabe? E sempre eu assistia, eu ouvia alguma coisa assim, tipo, eu vivi aquele momento do Botafogo ser campeão, né, em 95, eu vivi aquilo, sabe? Então, tá gravado aqui na mente, não pode apagar. E quando você alia pensamento com sentimento, batata, vai acontecer, né? Só que passou muito tempo. Aí um dia, em 2024, tô eu lá, tomando café tranquilo, meu marido fala, ih! Aí eu falei assim, quem foi? Você não vai acreditar quem é que vai vir jogar em Linhares. Linhares, eu moro no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, e Linhares é uma cidade próxima aqui da minha cidade um pouco maior, né? Mas próxima à minha cidade. Aí você não acredita quem vai vir jogar em Linhares. Quando ele falou jogar e você não acredita, eu falei, o Túlio. O Túlio? Aí, e nisso, o Túlio já passou uma fase aqui jogando no estado. Ele já jogou no time do Rio Bananal, que eu queria muito ir lá também, mas não tinha condições na época e, tipo, não deu pra ir. E chegou a ter um comunicado que ia jogar no Vila Velha, alguma coisa também. Eu falei, não, eu vou em Vila Velha ver o jogo, eu vou. E acabou que, tipo, não consegui ver a agenda do dia do jogo pra ver. Então, eu não consegui ver, entendeu? Aí eu fiquei frustrada porque eu não tinha conseguido ir. Poxa, veio aqui no estado, jogou no Rio Bananal, que é perto aqui, eu não consegui ver. Jogou no Vila Velha, eu não consegui ver. Eu tava frustrada, eu falei, poxa vida, né? Aí ele, você não acredita. Aí quando ele falou, Túlio, ele, aham. Aí eu falei, não, eu vou, porque eu tenho que conhecer, eu vou. E aí, gente, não tem como. Meu marido me levou para conhecer o Túlio, me levou para ir lá assistir o jogo. Isso é um torneio, um desafio lá de pênalti, essas coisas assim, que ia ter vários jogadores, assim, mais das antigas, assim, né? Aí foi até um jogador do Vasco também, o Divan, do Vasco, e outros jogadores também estavam lá, e o Túlio. Aí eu fui, né? Boné, camiseta, com as cartinhas, porque eu era daquelas que escrevia cartinha, pedindo camiseta, pedindo as coisas, só que só vinha a cartinha com uma foto dele. Levei a cartinha, mostrei pra ele, aí nisso eu tava lá com as cartinhas, né, perto do alambrado lá, esperando ele chegar. Aí o cara da organização viu que eu tava com as cartinhas, aí perguntou se eu queria, né, conhecer. Eu falei, lógico, né, que eu quero conhecer. Aí, na hora que o Túlio chegou, assim, então tá, eu vou fazer sinal pra ele. Aí, na hora que o Túlio chegou, tá lá tirando foto com aquele monte de gente, tira foto, dá autógrafo, não sei o que. Aí, o cara fez sinal pra ele, ele veio até mim. Aí, dei um abraço nele, tirei a foto, e aí ele, ó, primeiro, eu muito sonsa, tava com as cartinhas. Aí, ele autografou as cartinhas, que já tinha até, era a cartinha que eu tinha recebido dele, né? Aí, e tá lá a data, é 95, um ano de 95 e 96. Aí ele falou assim, nossa, tem tempo, né? Eu falei assim, tem, pra você ver como que eu sou fã. Aí ele foi escrever, tá, autografou. Aí depois começou lá, deu atenção pra todo mundo que tava ali, todo mundo que queria tirar foto, dar autógrafo, ele deu atenção. Passou um tempo, eu sonsando, falei, gente, por que eu não autografei minha camiseta? Porque eu tava com a camiseta do Botafogo. Mas eu falei assim, depois vai lavar, vai sair, não sei o que. E não tinha autografado a camiseta. E todo mundo autografando a camiseta e lá sonsando, panguando. Eu falei, não, vou, na hora que ele passar aqui de novo, vou pedir pra ele autografar a camiseta. Aí, tá. Aí na hora que ele passou perto de novo lá, aí eu fiz sinal pra ele, aí ele veio e autografou. Aí tá aqui.
Tem provas. Ó. É uma rabisqueira, né? Mas isso daqui é a assinatura dele, ó. E aí, além disso daqui, eu tenho prova, porque eu tenho vídeo. Diferente do Robson, que eu não consegui ter foto, eu tenho foto e vídeo. Vou colocar aqui a foto com ele e colocar o vídeo dele vindo, autografando aqui a minha camiseta, conversando comigo, perto de mim. E depois, então, ó, ainda autografou aqui o boné também. Quero um evento lá dessa empresa aqui, ó. Patrocinado por essa empresa aqui, né? Aí eles estavam distribuindo esses bonés lá. Ele foi e autografou também aqui. Autografou a camiseta e as cartinhas que ele já havia mandado pra mim. Cara, tipo, sabe quando você... Era o meu sonho de 15 anos. 14, 15, 16 anos. Era o sonho daquela época. Aí você fala, nossa, mas já passou tanto tempo, não sei o quê. Mas assim, aquela Simone de 14, 15 anos ainda tá aqui dentro de mim. Ainda faz parte de mim, entendeu? É como fechar um ciclo. Cara, eu conheci, eu tirei minha foto, eu conheci, eu conversei, eu cheguei perto. Ponto. Realizado. E é sobre isso, tá realizado. Ponto. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que não importa o tempo que demore, se você tem um sonho, alinhou o pensamento com a vibração, em algum momento da vida aquilo vai acontecer. Só que o perigo é acontecer pro mal. O mal parece que é mais fácil, a todo momento acontece, né? Mas quando é verdadeiro, quando o sentimento é puro, quando, sabe, o seu sonho é genuíno, quando tem alinhamento do que você pensa e o que você sente, em algum momento vai acontecer. E era isso que eu queria compartilhar com você. E eu quero saber também, me conta, você já conseguiu realizar seu sonho de adolescente, seu sonho de criança, de adolescente? Não importa a idade, não importa quanto tempo vai durar. Uma hora ele vai realizar. Uma hora você vai conseguir realizar o seu sonho. Eu consegui realizar, gente. Você não tá entendendo. Eu consegui. Parece bobo um pouco para alguns, mas para você que é fã, para você que entende o que eu tô falando, você sabe o quanto foi importante para mim fechar esse ciclo, sabe? Conseguir, sabe? Dar o check, dar o ok nessa listinha de sonhos. Pois é, esse aqui, ó, concluído. E eu queria compartilhar isso com vocês. E se você gosta desse assunto de lei da atração, manifestar, cocriar, reprogramar a mente para poder a gente alinhar mais o nosso pensamento com os nossos sentimentos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me conta a sua experiência também, para a gente poder bater esse papo, tá bom? Eu tô nesse processo de busca também, de reaprendizado, já li muito, já entendi muito, mas não consegui colocar em prática para ter mais resultados, mas os resultados que eu já tive, que eu vou tendo, eu quero compartilhar com vocês, eu quero ver a sua história também, combinado? Então curte aí, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!